Bem-vindas, bem-vindos ao nosso Feitos para Namorar, a mais um vídeo, a mais uma série de conteúdos que a gente vai trazer aqui para você apimentar o teu relacionamento, resgatar, cuidar do teu namoro, transformar o teu relacionamento amoroso em algo prazeroso, assim como um dia foi ou assim como você deseja na sua mente aí, tá bom? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema que ele pode ser a chave do teu relacionamento. A chave para fazer dar certo ou a chave para fazer dar errado também. Bom, dentro de um relacionamento, o tema que nós vamos falar aqui é a comunicação é algo muito, mas muito importante mesmo. Porque é a forma que nos comunicamos que determina se as coisas vão caminhar para um rumo legal ou não legal. Por exemplo, às vezes a gente tem um problema em casa e aquele típico casal que a luz tá piscando, vai queimar e a mulher fica assim: você tem que trocar isso aqui vai queimar, isso aqui tem que trocar. Ó, você não vai fazer isso. Ó, vou chamar meu pai, viu? Ó, você tem que fazer isso. E a luz tá lá. Passa dia, passa noite, passa dia, passa noite, e o marido olha pra cara da mulher, fala: ah, tá bom, olha que queimar o troço. Ah, tá bom, isso aqui, isso aqui. É uma comunicação não voltada para a solução do problema, e sim para uma reclamação. Então é uma comunicação que nós vamos chamar de comunicação com ruídos. É uma comunicação que traz incômodo. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo nesse momento e eu moro num prédio e eu escuto o elevador. Provavelmente você nem tá prestando atenção nisso e nem tá ouvindo aí do outro lado. Mas aqui para mim me traz um certo incômodo. É mais ou menos isso. Às vezes a gente está se comunicando com o nosso cônjuge de uma forma não voltada para resultados, e sim para reclamações. E isso traz um grande problema na comunicação. Esse ruído, essa falta de clareza, essas palavras enfiadas no meio da nossa comunicação traz muito problema. Bom, meu nome é Tainara Betim, eu sou terapeuta, analista corporal e mentora. E eu vim aqui nesse vídeo te falar um pouquinho qual é a forma de comunicação de cada traço de caráter. Só que mais do que isso, como é que isso funciona na prática? Como é que isso é dentro da tua casa, no teu dia a dia, com o teu cônjuge, até mesmo com os teus filhos? Você vai conseguir notar alguma coisa assim. Mas vamos transformar a tua comunicação numa comunicação clara, direta, limpa, sem ruídos. Porque quando você entender, primeiro, a tua forma de se comunicar, segundo, se você está usando essa forma de se comunicar mesmo, ou se você já se sabotou, ou parou de ser assim, ou mudou por causa do outro, vai ter um problema aí, você não vai estar alinhada com o teu eu interior. Terceiro, como é que o outro se comunica? Porque muitas vezes é preciso de um alinhamento. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada forma, mas tem gente que é muito mais emocional do que racional. E se a tua comunicação for super emocional, cheia de emoções, uma pessoa que é racional, vocês vão ter ali um ruído na comunicação de vocês. Então vai precisar ter uma adequação. Quarto, como fazer dar certo isso? Como não deixar de ser você, mas fazer essa comunicação dar certo? Então, vem comigo para esse vídeo, porque a gente vai olhar um pouquinho de como é que isso funciona no nosso dia a dia, como é que funciona na prática e como esse tipo de autoconhecimento pode te ajudar. Tá pronta? Tá pronto? Vamos lá? Bom, se você já assistiu o vídeo anterior ou não, eu quero te convidar para você voltar e rever sobre os 5 traços de caráteres e como cada um deles funciona. Nesse vídeo a gente vai trazer eles, então, de uma forma bem mais superficial, olhando para a comunicação de cada um. Combinado? Bom, rapidamente, nós temos 5 traços de caráteres, que se formam lá no útero da nossa mãe, passando pela fase da amamentação, depois pela primeira interação com o mundo, com as pessoas, os nossos primeiros passos,
Em seguida, a fase do desfraude, aquela fase em que a gente tem aquela expectativa, aquela espera, que tudo é novidade. Você espera que as pessoas te olhem ou façam algo por você. E em quinto, a gente tem a última fase de formação, que é a fase em que a gente já conhece o mundo muito mais amplo, onde tem a questão da sociedade, as comunidades. A gente começa a se sentir um pouquinho sozinho nesse mundo aí e vai buscar uma paridade. Tá sempre junto com alguém. Nessas fases, a gente vai ganhando novas percepções do mundo em que vivemos. Cada fase é movido por uma sensação base que nos dá recursos e dores, e que cada uma delas vai ajudar ou prejudicar essa comunicação que nós vamos trazer aqui. Então, vamos entender um pouquinho? Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas racionais e emocionais, né? A gente vai olhar para a comunicação de razão e emoção de uma forma muito engraçada. Quando a gente olha para pessoas mais racionais, mais frias, aquelas pessoas mais cabeça mesmo, de 2 mais 2 são 4, não dá para dar 5, não faz sentido isso, são pessoas que vão ter uma comunicação muito mais diretas, muito mais assertivas. Elas vão falar assim, olha, eu não gostei disso, dá pra você mudar? Olha, isso aqui tá errado, olha, isso aqui é legal, e pronto. Não vão ser pessoas que não vão ter muito jogo de cintura, sabe? Não, vão ser diretas. As pessoas mais emocionais são aquelas pessoas que vão trazer para a comunicação a intensidade, as sensações. São pessoas que vão trazer para, na verdade, para todo tipo de comportamento, muita emoção. Então, se é uma coisa que eu falei assim, eu não gostei disso que você fez, ela já vai trazer, ao invés de falar eu não gostei, né, vai ser mas sabe o que é? Então, é que eu fiquei tão chateada, tão triste, você não pode fazer isso comigo. Tem até uma pitadinha de vitimismo, assim, sabe? Aquela sensaçãozinha de manha. Por quê? A gente vai ter aqui os traços de caráteres. Nós temos do lado um pouco mais racional o esquizoide, o psicopata e o rígido. São traços um pouco mais frios, que têm a tendência de a comunicação ser mais direta, mais assertiva, mais 2 são 4 ponto final. Aqui, no lado emocional, a gente vai ter os traços de caráteres orais e masoquistas. Por quê? Bom, o oral, ele foi formado lá na fase da amamentação, que era uma intensidade só. Então o bebê sentia tudo, sentia muito, vivia no colinho da mamãe, sabe, mamando, então era muita emoção. E quando ele tinha incômodo, a única coisa que fazia alguém olhar para ele era o choro, era a intensidade. Então é uma pessoa que vai ter no seu jeito de funcionar, principalmente na comunicação, um jeito intenso de lidar com o que quer comunicar. São pessoas provavelmente que na hora de falar, eu quero passear no shopping, vai falar, então, sabe o que é? Eu precisava disso, daquilo, outro e tal, vai fazer a curva no planeta Terra inteiro para dizer que quer passear lá. Por quê? Além de eu ter que trazer intensidade na comunicação, ainda vai ter uma coisinha aqui muito especial, que é a questão do oral ter muito medo de ficar sozinho e abandonado. Então, se eu falo simplesmente que eu quero ir no shopping e a pessoa diz que não, vai me abandonar. Meu Deus, isso dói. E é uma dor de verdade, tá, gente? Não é uma dor assim, que sozinha, abandonado que nada, né? A pessoa do traço de caráter oral evidente, né, muito mais presente no seu jeito de funcionar, a comunicação ela vai ser assim, será que se eu falar isso, vão me deixar sozinho? Será que se eu falar isso, vai continuar do meu lado? Então, a comunicação ela vai trazer essa intensidade. O traço de caráter masoquista, ele já vai trazer para essa comunicação emocional, emotiva, mais aquela questão do eu preciso tomar muito cuidado para falar, preciso medir as palavras para não dar errado. Tipo assim, gente, é para não dar merda mesmo, entendeu?
é para não dar ruim, é para não dar errado e aí sobrar para mim. Então eu vou ser muito cauteloso no jeito de falar, então são pessoas um pouco mais lentas, um pouco mais cuidadosas nas palavras, né? Porque tem esse medinho de se sentir humilhado, esse medo terrível de se sentir humilhado. Então deixa eu cuidar, deixa eu falar e tal. É para não dar errado, para não dar ruim. E esse masoquista, ele vai ter um outro tipo de comunicação, que depois a gente vai comparar lá com o psicopata, tá? Então, o psicopata racional, aqui emocional. Esse masoquista, ele vai ter uma questão da explosão. Sabe, explodir, jogar na cara, lembrar de coisas lá de trás. A gente acha que isso é coisa de mulher, né? Não, isso é coisa de quem tem traço de caráter masoquista na dor. Esse negócio de lembrar de coisas de lá de trás é uma pessoa que tem traço de caráter masoquista na dor. E aí depende se tem muito ou pouco no teu jeito de funcionar. Mas o masoquista, ele vai trazer a intensidade, a emoção e vai trazer às vezes alguma coisa que ele precisou calar. Então o masoquista, ele vai ter muito disso, de segurar, de ficar quieto, de aguentar e de repente explodir, tá? Ah, Tainara, mas o meu marido, ele não segura nada não, ele vive explodindo. Muito provavelmente essa pessoa que vive na explosão e é intensa e é mais emocional, aguentou muita coisa por muito tempo lá atrás, ou carrega uma carga emocional muito pesada e agora ela não consegue aguentar e nem ser tão cautelosa assim. Então é uma pessoa que vive na explosão dos sentimentos. Agora, olhando ainda aqui para o nosso lado emocional. Vamos imaginar como são duas pessoas emocionais vivendo juntas? Como seria o oral vivendo junto com o masoquista? E aí eu quero te contar uma coisa. No início do meu casamento, eu não entendia nada disso, tá, gente? Isso foi há mais de 8 anos atrás. E quando eu me casei, eu tinha muito receio de ficar sozinha. E não gostava, tinha saudade de casa. E meu marido trabalhava à noite, então eu chegava do trabalho, ele estava trabalhando, e aí eu ia dormir, ele ainda estava trabalhando. E foi uma fase em que eu desandei a chorar. Eu chorava demais. E muito provavelmente era o meu traço de caráter oral que estava na dor, estava se sentindo sozinha. Por mais que eu tinha casado, eu tava me sentindo muito sozinha, porque eu ficava o dia inteiro no trabalho, chegava em casa e o marido não tava. E o meu marido, ele já tem um traço de masoquista muito alto, muito diferente de mim, por exemplo, que quase nada de masoquista eu tenho. Mas aquela minha oralidade, que nem é tão alta assim, mas que eu tenho, tava muito se sentindo sozinha e abandonada. Então eu era aquele tipo de mulher no início do casamento que só chorava, gente. Eu chorava demais. Eu ligava chorando, eu ligava minha mãe chorando, eu ligava pro meu pai chorando. Por quê? Eu me sentia muito sozinha, abandonada. E aquele traço, ele estava dentro de mim pedindo companhia. Tanto que foi uma fase da minha vida que eu engordei muito. Porque eu chorava e comia. Comia mesmo, entendeu? Para dar uma preenchida naquele vazio, naquela falta que existia dentro de mim. E aquele masoquista, por outra vez, o meu marido, né, em questão, ele não entendia, para ele não fazia sentido nenhum eu chorar daquele jeito. Então o que ele fazia? Ele achava que tinha algum problema, ele achava que ele era o problema, que eu não tava gostando, que, né, tipo, vai morar com sua mãe de novo, então. Então a gente tinha algumas brigas em relação a isso, porque ele não fazia sentido, pra ele não fazia sentido eu chorar, e pra mim eu só queria me sentir cuidado, eu só queria ter alguém ao meu lado, eu só tava me sentindo sozinha, né? Então por um tempo a gente tinha muito desses conflitos, de novo você tá chorando, mulher? Então vamos aprender aqui que o traço de caráter oral muito evidente vai ter a tendência de ser chorão, ser chorona, tá? E às vezes não é por vitimismo, é simplesmente por uma dor muito grande mesmo. O bebezinho que tava lá no colo da mãe que chorava bastante. O masoquista, ele já vai achar que tipo, poxa, parece que eu sempre tô errado, parece que sempre tá dando errado, tô fazendo merda, ai meu Deus. Então, ou vai se calar ou vai explodir. O oral vai ser chorão ou muito falante. Combinado? Fez sentido isso pra vocês? Você conseguiu se identificar aí? Você que é mais emoção do que razão, conseguiu
conseguiu se identificar? Conseguiu olhar para o teu cônjuge, para o teu relacionamento? Eu espero que sim, porque quando a gente consegue se identificar e se autoconhecer, a gente passa a ter controle da nossa vida. Essa é uma dica muito poderosa. Anota aí para você não esquecer. Quando eu conheço, quando eu tenho consciência, eu tenho controle. Tá bom? Bom, vamos continuar falando dos outros traços de caráteres e olhar para o lado um pouco mais racional. E aí, eu gostaria que você olhasse para você e para o teu cônjuge também, combinado? Bom, nós aqui do lado racional, nós vamos ter 3 traços de caráteres. A gente vai falar primeiro do traço de caráter esquizoide. Eu gostaria de lembrar aqui, quem não assistiu o vídeo anterior, que esses nomes dos traços de caráteres não tem nada a ver com as patologias clínicas, tá bom? É só o mesmo nome que a gente utiliza do mesmo cara que trouxe essa teoria pra gente lá de trás, tudo bem? Então, o traço de caráter esquizoide, ele vai ser um traço de caráter que vai trazer pra gente a racionalidade, a prática, aqueles pensamentos mais práticos, mais rápidos, pensamentos mais criativos, mais ilustrativos. Então, vai ser uma pessoa lá da imaginação, lá da cabeça mesmo, lá do cérebro mesmo, a pessoa lá do videogame, do computador, a pessoa que pega uma coisa para fazer e faz tudo no pensamento, na execução nem tanto. É uma pessoa que não vai ter muita emoção, porque é uma pessoa lá do cérebro. Foi formada lá na fase em que a gente só tinha controle da região cervical, então era só disso daqui. Essa pessoa do traço de caráter esquizoide vai ter uma tendência a uma comunicação muito direta, uma comunicação muito prática, muito assertiva. Na verdade, nem tanto assertiva assim, no sentido de não vai ser uma assertividade de faz isso que vai dar certo, mas uma assertividade de faz isso, é aqui isso, é aquilo, não tá legal, tá bom. É uma pessoa que vai ser clara na comunicação dela, só que de uma forma direta. Muitas vezes, a gente olha para o traço de caráter esquizoide e pensa que é uma pessoa grossa e uma pessoa sem comunicação. Por quê? Quando essa pessoa ela tende a ser direta, a ser prática, a falar rápido e falar só o necessário, ela tende a ser um pouco criticada. Então é uma pessoa que também vai ter a tendência de tipo, não adianta eu falar, então não vou falar mesmo. Então, tá lá, exemplo lá da luz. A luz tá lá piscando, precisa trocar e a mulher fica, precisa trocar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, precisa comprar, porque vai queimar, porque é você que tem que fazer isso, você quer que eu pegue uma mané e suba, não sei o que. Esse esquizoide, muitas vezes ele vai olhar e falar assim, cara, não adianta eu falar. A hora que queimar eu troco. Eu não vou falar mais nada. Tende a ser uma pessoa que vai se desconectar com o mundo real. Então tende a ser uma pessoa que, eu nem falo mais, eu nem vou ouvir. Sabe aquele famoso de parece que não tá me ouvindo? Traço de caráter esquizoide. Tem muita tendência a ter essa percepção de parece que nem tá me ouvindo. Mas é porque ele tá lá no mundo da lua dele, ela tá lá no mundo da lua, lá na cabeça, nos pensamentos, e às vezes não compensa mais ouvir para essa pessoa desse traço, tá, gente? Vamos para o traço de caráter esquizoide? Bom, o traço de caráter esquizoide, ele vai ser um traço de caráter que ele vai ter uma tendência à comunicação bastante interessante. Sabe, bom, o traço de caráter esquizoide é aquele traço que foi formado lá no útero, que a gente ganhou muitas habilidades e características da mente, do pensamento, lá do cérebro mesmo. Então é totalmente separado das emoções. Porque lá no útero, a única parte que a gente tinha controle era a região cervical. Então, bem da cabecinha na cabeça, do pescoço para cima. Então, é um traço de caráter que não tem emoção e que nada a ver com aqui, vai ser um traço muito mais prático, muito mais direto, muito mais não gostei, não quero, acabou, chega, vambora, papapá, papapá, papapá. 1 mais 2 são 4 e não tem outro esquema. Por quê? É um traço prático, racional, lógico. Entende? Vamos falar de lógico. Vamos usar a palavra lógico. Quando a gente olha para a comunicação dele,
desse traço, tá, gente? Aí você pode ser homem ou mulher. Esse traço ele vai olhar e vai falar assim: bom, tá errado. Ó, isso aqui tá fora do lugar, você precisa arrumar. Ó, isso aqui eu não gostei, faz aí. Ó, essa luz aí, olha que queimar eu troco, né? Então vai ser um traço bem prático. O que vai acontecer aqui com o traço de caráter esquizoide que vai trazer muito problema no relacionamento se a gente não tem o autoconhecimento, ok? É porque quando a gente olha para uma pessoa assim, a gente tem a tendência, de achar que a pessoa é muito grossa, né? Então, ai, grossa, nossa, você não gostou. Sabe aquela coisa de, ai, bem, minha roupa tá bonita. Ai, não, tá feia. E você achar que aquilo, nossa, é o fim do mundo. Não, é muito provavelmente porque esse traço ele só tá sendo sincero com você, ele só tá sendo prático, entende? Essa grosseria vai sendo percebida pelo traço de caráter esquizoide como, poxa, não posso falar agora porque eu sou grosso. Poxa, não tá legal isso, né? Então, melhor eu não falar. E aí, 2, além de ser julgado como grosso, como direto, esse traço de caráter, ele pode ser visto como aquela pessoa no relacionamento que se desconecta, que nunca tá presente, que parece que não ouve o que o outro fala, que parece que não presta atenção, que nunca tá ali na conversa, sabe, no jantar romântico, parece que nem tá ali. E por que isso acontece? Será que você já sabe? Vamos lá. Toda vez que ele fala, ele é julgado como grosso. Então é melhor eu não falar mais. É melhor eu nem prestar atenção no que está acontecendo. Esse traço, ele desliga a gente, de fato. Eu tô ali comendo, eu vou comer, e pronto. E já era, entendeu? Mais ou menos assim. E aí, ele vai lá pro mundo da lua dele, vai viajar, vai entrar no foguete, né, na NASA, vai ficar imaginando como é que aquela comida foi feita, vai ficar imaginando o que tem que fazer em casa, quantas trocentas outras coisas tem que ser feitas, vai ficar pensando lá no trabalho, porque é melhor do que eu ouvir e ter que ser grosso. Faz sentido isso pra você? É um traço de caráter prático, lógico e direto. E quando ele não pode ser, ele vai ser um traço também que vai se desconectar e se desligar do mundo. Agora, rapidamente, eu quero que você. Eu vou te dar 30 segundos. Menos, vai, mas enfim. Imagina um esquizoide lidando com uma pessoa emocional. Cara, deve ser demais. Imagina uma pessoa muito lógica, prática, lidando com um oral que só chora, que dá a volta ao mundo para dizer alguma coisa, ou um masoquista que tá sempre achando que é alguma coisa contra ele e fica cuidando das palavras. Poxa, vai ser muito complicado, porque um vai estar colocando o outro na dor. Agora, se eu entender que esse é prático e lógico e que esse é emocional e intenso, eu posso começar a assimilar, eu posso começar a acordar, a entender, a dizer assim, olha, eu vou te ouvir, né, o esquizoide, olha, eu vou te ouvir, pode falar, vai, fala. Quando eu falar, eu vou falar meio direto, mas não é porque eu não gosto de você e nem porque eu vou te abandonar, mas é porque eu só vou falar minha opinião, tá bom? E aí esse esquizoide vai ouvir esse oral, vai ouvir esse masoquista e esse traço ele vai precisar ter uma certa compreensão e paciência com o jeito de esquizoide de falar. Assim como o esquizoide ouviu o oral falando. Faz sentido? E como isso pode ser tão prático e como pode ser a solução dos teus problemas? Ah, mas no dia a dia não é assim. Então, mas se você quer salvar o teu relacionamento, é só você colocar em prática. Às vezes o teu marido, ele é muito prático, muito lógico. Você vai ter que chegar e falar assim, viu? Eu só preciso falar um pouco mais. Será que você pode me ouvir? E tá tudo bem depois que você me der a sua resposta. Eu vou ouvir a tua resposta e não vou pegar como um problema. Nem como você estiver me abandonando e nem como uma humilhação. Eu vou ouvir. E aí vocês vão atendendo às necessidades e ouvindo um ao outro. A comunicação de vocês vão ficando sem ruídos. Faz sentido isso pra você? Você consegue ver isso no teu relacionamento? Comenta aqui pra gente saber, tá legal? Vamos pro próximo traço de caráter, o psicopata? Bom, o traço de caráter psicopata é um traço que vai trazer pra gente também a questão mais racional, mais fria, ou seja, o psicopata ele também não vai ter emoções na forma de funcionar e muito menos na comunicação. Bom, a formação
traço de caráter acontece quando a gente começa a ter as primeiras interações com o mundo. Então, eu descubro que tem ali como me interagir com a papai, a vovó, o tio, a titia. Eu começo a me comunicar não só mais como mãe ali no colinho, né, no mamá, mas sim com as pessoas. E nessa comunicação eu aprendo também que as pessoas elas sempre esperam alguma coisa de mim. Então, sempre querendo alguma coisa em troca, eu me sinto manipulada. Essa manipulação vai trazer para esse traço de caráter as características como articulação, negociação, ou seja, é uma pessoa que sempre está conversando com as pessoas, tentando sair por cima, tentando ganhar, ou pelo menos não perder, tentando não ser usada, buscando uma comunicação em que eu articule, eu negocie, eu manipule para eu sair ganhando, sem que eu fique devendo e sem que eu peça ajuda também, sem que a pessoa a pessoa sempre ficar me devendo, na verdade, né? Ele busca que a pessoa sempre é, deva para ele, ou seja, é um traço que sempre quer estar por cima. Então, de fato, não pode ter nada a ver com emoção, não é verdade? Mas o que tem de muito interessante no psicopata é que quando a gente está nessa formação, a gente ganha três jeitinhos de funcionar, que a gente vai chamar aqui como fuga, tudo bem? Quando eu percebo essa manipulação, eu vou fugir para um desses três comportamentos. E aqui eu quero te chamar a atenção, porque a gente vai começar a comparar esses comportamentos com outros traços de caráteres e vamos notar as singelas diferenças entre eles. Bom, nessa articulação e nessa negociação, quando dá errado, quando eu me sinto manipulada, eu posso fugir para um comportamento de vitimista. Sim, uma vitimização de eu sempre sou coitadinha, sempre dá errado comigo, nunca dá certo, você não me ama, você não me quer, sabe assim, uma coisa de coitadinha mesmo? Sim, o psicopata, quando ele se vitimiza, ele vai trazer uma percepção e uma sensação de que coitadinho dele. E olha que interessante, é muito diferente do oral, por exemplo, que traz sim uma intensidade, às vezes o choro, uma sensação de parece que eu tô sozinha e abandonada. Mas diferente do psicopata, que simplesmente acha que ninguém me ama, ninguém me quer e assim eu vou ganhar o que eu quero. Vamos, por exemplo, do shopping. Eu quero ir no shopping e meu cônjuge não quer. Você nunca faz o que eu quero, nunca é do meu jeito, sempre tem que ser do seu jeito. Porque não sei o quê. Parece que você nem gosta de mim. Psicopata se faria de vítima. O oral não. Mas por que você não quer ir no shopping? Tudo bem, mas você fica comigo em casa? Porque eu só queria ir no shopping passear com você. Ele vai trazer uma intensidade aqui de necessidade de estar junto. E o psicopata, não. Eu vou manipular para eu ganhar essa parada, nem que eu tiver que me fazer de vítima. Faz sentido para você? Como que é isso para você? Como é que é? Você consegue ver em você ou no teu cônjuge? Agora, imagine esses dois traços de caráteres juntos, presentes com a mesma proporção, com uma proporção alta numa pessoa. Ou seja, uma pessoa psicopata oral. A mesma intensidade do oral, ela vai se vitimizar. Então vai ser uma pessoa muito vitimista, muito intensa, uma pessoa assim extremamente coitadinha mesmo. E aí vai trazer a intensidade junto com a manipulação do psicopata. Conhece alguém assim? Vamos lá, vamos seguir. Normalmente a gente vê isso muito presente em crianças na fase da birra, só para te dar uma dica. Bom, traço de caráter psicopata e a sua segunda fuga quando na dor. Então, se eu tô com medo de me sentir manipulada, eu posso também me tornar uma pessoa muito autoritária. Uma pessoa mandona, controladora, exigente, tudo tem que ser do jeito dessa pessoa e quer mandar e desmandar e quer estar sempre em cima. É uma pessoa muito mais dura no jeito de falar. Então, não, você vai fazer isso que eu tô mandando, é assim, do jeito que tá errado. E não sei o que. É uma pessoa que vai trazer uma autoridade, um autoritarismo, né? Diferente de autoridade. Autoritarismo muito presente
no jeito de se comunicar para manipular as pessoas. Por quê? Eu tô me sentindo manipulado, eu tô achando que eu tô perdendo, então peraí, deixa eu vir para esse lado mais autoritário, mais colocando a força, a voz alta, né, o grave, para ver se eu comando esse negócio aqui, essa parada desse relacionamento, tá? E vamos lá, olha que interessante. Traço de caráter psicopata autoritário e masoquista, eles vão ter muito a ver. Por quê? O masoquista, ele também vai trazer essa explosão, essa força, essa voz alta. Quando ele explode, quando ele não aguenta mais e vai para cima, né? Quando ele já deu merda, já deu errado, ele já se sentiu humilhado, ele também pode ir com essa força para a relação, para a comunicação. Então, aqui eu trago o psicopata, o autoritarismo, o mandar, o controle para eu ganhar, para eu pegar para mim esse controle, e o masoquista é uma explosão, é uma defesa, tá? Então, ao mesmo tempo que é diferente uma pessoa que tem um psicopata e o masoquista como picos principais, ou seja, dois traços muito evidentes no seu corpo e na sua mente, também vai ter a tendência a esse autoritarismo de um jeito muito mais muito maior do que uma pessoa, por exemplo, que tenha psicopata e esquizoide, por exemplo. Faz sentido isso para você? Eu espero que sim. Se ficou alguma dúvida, pode ir colocando aqui nos comentários. Vamos lá para o terceiro ponto de fuga, o terceiro comportamento de fuga do traço de caráter psicopata. Bom, o psicopata, eu já falei para você que ele tem essa articulação, essa negociação, e ele vai ter como característica também uma certa sedução. Uma sedução em forma de conquista. Então, o psicopata, ele também vai querer manipular as pessoas, o ambiente, as relações, no formato de conquista, buscando conquistar, buscando convencer as pessoas por uma certa lábia, um certo jeitinho, um certo, eu sei do que você precisa, já sei como te conquistar, já sei como te convencer, vou te levar um presente, vou te dar o que você quer para você me dar o que eu quero. Sabe aquela pessoa que tem um sexto sentido de vendedor, sabe? De convencer de fato, de advogado, de tipo, já sei o que aquela pessoa tá querendo, tá precisando. Essa sedução em formato de eu vou lá conquistar o meu lugar, porque eu tenho que ficar por cima dessa parada aqui, eu tenho que ganhar. Então, nesse negócio chamado relacionamento, quando a gente tem esse psicopata alto e com esse comportamento de sedução, vai estar sempre querendo ganhar o cônjuge, muito principalmente em coisas materiais. Né? Então é uma pessoa que está sempre ali buscando um presente, buscando um lugar, uma comida gostosa, sempre realmente querendo seduzir e conquistar o cônjuge para que ele sempre esteja em vantagem ou para ele ganhar o que ele quer, tá? Eu espero que tenha feito sentido para você também isso. E é diferente do quinto traço de caráter que a gente vai conversar aqui ainda, o último rígido, que o rígido ele vai trazer uma sensualidade diferente desse psicopata sedutor, tá bom? Então, finalizando o psicopata, eu gostaria que você imaginasse uma pessoa psicopata lidando com os outros traços de caráteres. Imagine um psicopata mais frio e racional lidando com traços mais emotivos, além de não ter muita paciência, porque não tem mesmo, é mais frio, é mais racional, ainda vai trazer ou o vitimismo, ou o autoritarismo, ou a sedução barra conquista para cima desses traços, porque ele também vai se sentir manipulado, o que também gera um baita de um ruído na comunicação desse casal. Faz sentido isso para você? Você consegue ver se isso é prático aí? Então tá, vamos lá para o quinto traço de caráter, o último na nossa formação. E eu gostaria de que você entendesse uma coisa muito importante. Nós não somos apenas um dos traços. Nós somos uma mistura de todos eles. Só que em cada pessoa prevalece 2 traços de caráteres em média e em algumas pessoas até 3. Existem também aquelas pessoas que se identificam com todos, porque vai ter ali o que a gente chama de traços muito bem distribuídos.
Então é uma pessoa que percebeu todas as fases de formação com muita intensidade. Então é uma pessoa que tem todos os traços muito intensos no seu corpo. Então é uma comunicação que vai ser muito desafiadora de identificar e de lidar, porque cada hora vai estar se comunicando e percebendo e ouvindo de um jeito. É bem desafiador lidar com uma pessoa assim também. Mas nada como o autoconhecimento pode ajudar você a entendê-la e essa pessoa a se entender também, combinado? Mas na maior parte das pessoas, nós temos ali, em média, 2 traços de caráteres bem evidentes e com picos principais, tá bom? O último traço de caráter, então, vamos falar dele? É o traço de caráter rígido. Bom, o traço de caráter rígido vai ter uma comunicação muito interessante, até divertida de se dizer, vamos falar assim. Bom, o traço de caráter rígido vai trazer para a comunicação as suas características bases também, que é agilidade, proatividade, competitividade. Então vai ser uma comunicação muito rápida, muito ágil, muito assim, pá, 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 pá. É aquela mulher que, ó, vamos fazer isso, ó, tem que arrumar a casa, arruma isso, arruma aquilo, manda todos os filhos, sabe? Assim, ó, você faz isso, você faz aquilo, tá bom? E eu vou fazer tal coisa. E aí todo mundo fica olhando pra ela, tipo, nossa, mas calma, a gente não entendeu nada. Repete, grava essa mulher falando. É, aquele homem que, ah, não, porque eu vou abastecer o carro, vou lavar o carro, vou fazer isso, vou passar na minha mão, vou fazer não sei o que, eu passo no mercado. Aí a mulher fala, você vai sair de casa? Né? É aquela pessoa que tem a agilidade no falar. Assim como em outras características também, na execução, né? Enfim, na produtividade. Mas a comunicação, ela vai ser muito interessante. Porque vai ser uma comunicação muito rápida. Às vezes, eu sou muito rígida no jeito de falar. Às vezes eu tô gravando esse vídeo aqui, eu falo que eu preciso falar devagar e eu dou uma desacelerada. Quando eu vejo, eu já tô rápida de novo. É o meu traço de caráter rígido que tem essa característica de ser rápido. Como eu também tenho muito de esquizoide, então eu penso rápido e falo rápido também. É presente nas minhas características. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem 3 picos de traços. Eu tenho ali oral, esquizoide, oral e rígido. Esse oral ele acaba ficando um pouquinho menos evidente pela quantidade de traços racionais que eu tenho e mais lógicos. Mas quando eu tendo a falar principalmente de um tema em que de certa forma eu tenho muito conhecimento, então eu tenho a informação que eu preciso, eu falo. Quando já é uma coisa que eu já não entendo muito, ou já é algo que mais assim de querer, de desejo, que tem a ver com uma coisa um pouco mais pessoal, eu já tenho a tendência de ter uma comunicação mais voltada para o oral, por exemplo, que é uma comunicação um pouco mais devagar, com emoção e tal, enfim. Não é tão rápida, tão ágil assim. Mas entenda que esse rígido, ele vai ser muito rápido, muito ágil. E tem mais uma questão aqui do porquê que esse traço vai ser tão ágil na forma de se comunicar. É um traço de caráter que vai ter uma característica de se dividir muito, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de sempre estar fazendo 2 ou 3 tarefas, conversando com 2 ou 3 pessoas, ou prestando atenção nessa comunicação e pensando em outra. É uma pessoa, né, que nas suas características vai buscar se dividir, principalmente nessa questão de comunicação. Se eu estou dividida e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então eu tenho que falar rápido e aí eu vou atropelando a minha comunicação. É muito interessante, é bom, é positivo, mas é ruim, porque os traços, principalmente oral, o masoquista e até mesmo o esquizoide, vão ter muita dificuldade de acompanhar essa rigidez tão rápida. Por quê? No que ela tá falando, o esquizoide tá falando, meu Deus, mas eu não consegui imaginar nem a primeira parte, ela já tá na segunda. O oral vai falar assim, meu, cadê a emoção? Eu não tô sentindo, calma, não tá fazendo sentido aqui dentro. O masoquista, então, vai falar, putz, já deu merda, já. Então, esse traço de caráter rígido vai ter que cuidar com a comunicação, porque os outros traços podem ter aí
um problema de ouvir ele. E quando eu tento fazer mais de uma coisa, eu também tenho alguns problemas. Então é um traço que vai precisar se entender e se conhecer, que fala uma coisa, depois você pensa outra e depois você fala essa segunda coisa, porque você vai fazer de uma melhor forma. Enfim, eu gostaria agora que você olhasse então para as formas de se comunicar dos 5 traços de caráteres e de fato fizesse uma análise entre vocês como é essa comunicação. Como é que tá? Tá com ruído essa comunicação? Ou vocês têm uma comunicação clara, ou nem tem comunicação nenhuma aí mais, porque já tá tão ruim que a gente nem se comunica, né? Como é que tá acontecendo aí no seu relacionamento? Algum desses traços, ele é evidente em você? Algum deles é evidente no teu cônjuge? Legal, coloque em prática. Né? Se você é muito racional, você vai ter que ter um pouquinho de paciência com as emoções do seu cônjuge, se ele é emocional. Se você é muito emocional, você precisa entender que os racionais terão um tanto de dificuldade ali de te ouvir com tanta frequência, assim. Então, arruma uma amiga, ou vai tomar um banho antes de se comunicar, bebe uma coisinha gostosa, come uma coisinha gostosa antes de desandar a falar. Cuida das tuas emoções. Ou deixe claro simplesmente que você precisa colocar para fora e ele só precisa te ouvir, né? Ou ela só precisa te ouvir. Agora, se vocês dois têm o mesmo tipo de comunicação, os dois são emocionais, ou os dois são racionais, a gente também vai precisar olhar e falar assim, olha, os dois são racionais, então peraí, eu preciso falar, a gente precisa entrar num acordo, vamos pôr um pouquinho de emoção nisso, vamos se preocupar com o que o outro está sentindo, isso também é importante na relação. Agora, se os dois são emocionais, vai ter muita emoção nessa relação e vocês vão precisar levar em consideração o que você sente, mas também o que o outro sente. Se as suas emoções não estão sobressaindo as deles ou sobrecarregando as emoções do outro. E aí, de novo, conversem, comentem alguma coisa. Ou assistam algo antes, cuidem das emoções primeiro para depois resolver os seus problemas. Vão fazer algo primeiro, né, de acalmar, de cuidado, de carinho e depois resolvam os seus problemas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado na comunicação do teu relacionamento de alguma forma. E se você gostou, eu quero te fazer 2 convites. Continue acompanhando a gente, espere os próximos vídeos para te ajudar e curte aqui e compartilha, manda para alguma pessoa que está precisando salvar o relacionamento ou manda para o teu cônjuge, talvez ele possa entender que você está querendo se comunicar com ele. De todo, tente ser mais clara, combinado? Aqui estamos para te ajudar no teu relacionamento, para que você resgate o teu casamento, para que você renove os seus votos, para que você volte a namorar com o teu cônjuge. E sim, nós somos feitos para namorar. Até o próximo vídeo!